Reta final do nosso ESPN FC, a gente está de volta para falar deste confronto aí que vale o título carioca. Temos no próximo domingo Fluminense e Flamengo. E na tela pra gente, os números dos artilheiros, Herman Cano e Gabigol. Números de Cano, 13 jogos, 13 como titular, 16 gols, 1,23 gol por jogo, minutos até marcar, 70,1. Do lado do Gabriel, 16 jogos, 14 como titular, marcou 9 gols, 0,56 gols por jogo, 144,2 minutos até marcar. Só não é muito oposto, né? Diga, Rê. Ah, não, os números do Gabriel é porque os números do Cano são absurdos. São absurdos e eu acho que até pro padrão Cano é muito acima. O do Gabriel é o bom. Gabigol vai jogar? Tem isso também. Os números do Gabigol são bons, levando em conta que ele tá jogando até um pouco mais longe do saber. Gol. Djalma pode ajudar a gente. Responda, Djalma, esta questão. Ô Glaucia, antes de você me perguntar, a única pergunta que eu ia te pedir para você não me fazer é como vai jogar o Flamengo, porque eu não tenho a mínima ideia. Eu ainda não... Eu ainda, infelizmente, eu ainda não consegui captar o que o Vitor Pereira está pensando, o que ele está procurando, porque assim, não sei, sinceramente não sei. Colocou uma equipe reserva, mas essa equipe foi toda reserva? Matheus França jogou, tinha jogado titular no jogo de ida, foi bem no jogo. Não sei, na minha opinião, mesmo achando que eu estou distante da verdade, porque está difícil de entender o que o Vitor quer fazer. Não é crítica, eu estou falando que está difícil de entender. Mas eu acho que o Gabigol volta, e no lugar do Matheus França, eu acho. Mas acredito que se ele mantiver uma linha de raciocínio que ele vem fazendo, deve entrar com a mesma equipe. Pelo Vitor Pereira, acredito que ele vai entrar com a mesma equipe que ele atuou na primeira partida contra o Fluminense. E aí tem o terceiro zagueiro enraizado, né? Assim, difícil saber, porque o Matheus França, que poderia ter sido poupado nesse jogo, apesar que é jovem, não vai mudar nada ele jogar esse jogo e também jogar a final. Mas como ele tirou todo mundo que havia atuado no domingo, com exceção do goleiro, que é diferente, eu acho que de repente pode ter essa alteração. Mas, sinceramente, difícil de entender hoje o que passa na cabeça do Vitor em relação à escalação. Porque parece que o sistema dos 3 zagueiros é o que ele vai continuar executando. Isso imagino que vai manter. Agora, a escalação bastante difícil. Sobrou até para a apresentadora, que esqueceu que o Dija não tinha essa resposta para a minha pergunta. Não, mas ô Glaucia, eu vejo assim, ele, se for pela ideia do jogo passado, contra o Fluminense, a ideia dele era o pós-perda. Por isso que ele tira Everton Ribeiro e tira o Gabigol. Então na verdade não tira, nem põe o Everton, né? Isso, ele entra... Não, ele entra depois, né? Entra depois, é que a gente imaginava que sem a Arrascaeta é o Everton Ribeiro. Isso. Só que no Sport Center eu falei algumas vezes, o homem gosta do Matheus França. E o que aconteceu? Deu certo porque ganhou o jogo. Porque os primeiros 20 minutos de jogo não deu certo, não. Deu tudo errado. E aí ele vai fora pela Copa e perde o jogo. Então, assim, ele pode repetir, mas ele está com uma vantagem. Por isso que acho que até a dúvida do Dija se ele entra com o Gabigol ou não. Ele está com uma vantagem de 2 agora. Então, por aí, de repente, você entra com o Gabigol e já aumenta essa vantagem. E tem a questão aí do Gabigol ter falado que ele quer ser 9 de novo. Entendeu? Então, acho que isso... Não sei a conversa como é que foi. Eu vi esse jogo contra o Fluminense, a câmera indo muito no Gabriel. Em vários momentos, não sei se vocês perceberam, toda hora. E o Gabriel fazendo uma questão que estava tudo bem, que dando risada ali, sem cara feia. Então, a minha dúvida é muito essa. Como que foi essa conversa? O que eles conversaram? Pô, Gabriel, em algum momento você pode fazer para mim essa movimentação como um segundo fora da área? Não, professor, eu quero brigar por 9, então você vai esperar um pouco mais. É o combinado. Os números dele com o Cano mostram a questão do Everton Ribeiro, para mim é o que você falou, do pós-perda. Que ele quer muito mais um time agressivo, ainda mais um time que esconde a bola, que nem o Fluminense, que o Fluminense de novo no meio de semana agora pôs os caras na roda.
O jogo do Fluminense contra o Cristal, foi muito forte dentro das características da equipe. Ali você viu o Fluminense em estado puro. O dinismo, né? Como dinizismo. Todo mundo, o dinizismo que todo mundo fala. Então, eu acho que a maior dúvida na minha cabeça é do meio pra frente ali mesmo. Se ele vai com o Gabigol, se ele não vai. Eu acho que o Matheus vai continuar no time, acho que ele vai manter pedindo o passagem, Cebolinha. Né? O menino. Sim. Matheus França. Eu até falei esses dias no Sport Center. Eu tenho a impressão de que o Vitor ali já pegou, gostou e vai insistir. Tem que insistir, porque é um menino que tem muita qualidade, acho que vai dar jogador grande. Agora, são brigas que você vai comprando. Essa questão do Gabriel, foi conversado, tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem? Não sei. O Everton Ribeiro. Pedro. É isso. Hoje é difícil, cara. Eu não tiro o Pedro. Pra tirar o Pedro é complicado. Então. O Gabriel tem muito potencial, demais. Sim. Mas se ele quer jogar na posição que ele julga estar em melhor condições, que é de centroavante, ele pega um cara que define jogo pro Flamengo toda hora. Mas ele coloca o Gabigol no jogo e não no lugar do Pedro. Mas coloca o Gabigol como segundo centroavante. Mas porque Samuel Xavier já estava expulso. Então aí você tá com... Ou seja, contra times menores e numa circunstância dessa com um jogador a mais, tudo bem, cabe os dois lá. Eu queria só uma mosquinha pra ter ouvido esse papo. Como foi esse papo? Veja no gol do Pedro, quando a bola é cruzada da esquerda, primeiro que passa pela bola é o Gabriel. E ela vem no Pedro, porque tem o perfume que a bola gosta. Aí vem, aí vem ali, caçapa, não tem jeito. Chapou bem, hein? Não, o Pedro é um baita centroavante. Baita centroavante. É difícil ter jogador como ele. É melhor que o Gabriel. Não, centroavante... Sem dúvida. Mas dava certo antes o quarteto mágico, por quê? Porque Bruno Henrique fazia beirada e centroavante como o Pedro. Gol de cabeça, pivô. Quando o Bruno Henrique saiu... Mas o Bruno chegava, ele não estava. Isso, o Pedro está. Isso, Everton Cebolinha não é esse cara que vai fazer gol de cabeça, não vai subir. Mas o Everton Michael jogou também. O Everton, da chegada dele agora, o Everton teve uma grande evolução no time do Flamengo. Isso é muito bom para o Flamengo. Porque começou a ter sequência. Sim, também tem isso. Agora, eu concordo com o Djalminha. Para mim, os 3 zagueiros são definitivos no Flamengo. Ele sabe que ele só tem um volante de pegada no meio campo, o Thiago Maia. Tem o Ayrton Lucas que solto tá fazendo... Imagina se o avião tá aí ainda. Puxa, aí seriam os dois. Aí você tem Ayrton Lucas de um lado e o avião do outro lado, aí ia ficar bonito, mas... Agora, o avião não precisando fechar na linha de 4. O jogador que o professor Silas lançou no Avaí, o Vitor Pereira não ligou pra mim, aí, agora tá aí, ó. Fica com o Varela aí. Continua achando, mas o erro Varela, dele aí não te ligou. O Varela no gol que o Flamengo fez, o gol do Pedro, ele tava dentro da área também. Se o Pedro não faz, ele faz, porque ele tá posicionado do lado. Tava dentro da grande área. O que me impressiona é o seguinte, o Flamengo tem um formato de 3 zagueiros. A saída do lateral esquerdo, que você já conhece, certo? A passagem do Cebolinha. O Cebolinha dá um passo para dentro para fazer o lateral esquerdo passar, porque ele é carrilheiro. É só esse. Carrilheiro que é de ferrocarril, que é o trem, que anda na linha, né, em cima da linha. Então é carrilheiro. Ele vai lá toda hora no fundo. Não, lateral submarino, toda hora no fundo. Tem isso? Tem isso. Agora, o que acontece com o Flamengo? Como é que joga o Flamengo? Qual é a tática do Flamengo empregada? 3 zagueiros. Entendeu? Você não sabe. Você não sabe. Não pra saber, pô. Os 3 zagueiros, Varela e Ayrton Lucas, Thiago... E aí? Aí começa a mexer. Então, aí é no barata voa, meu senhor. Aí cada um tem que resolver. Pedro, 3-4-3. Não, Thiago, Pedro também acho que não mexe. Mas aí é o seguinte... Eu acho que o Cebolinha aí também já firmou o pezinho. Então, você começa a achar, a gente começa a achar, porque o Flamengo joga na defesa com 3 zagueiros e só tem um zagueiro rápido. Os outros, todos os zagueiros do Flamengo são lentos. E aí o que acontece? Se ficar de mano com o zagueiro lento, com o Léo Pereira, o que aconteceu no lance do Léo Pereira? Léo Pereira era lance para expulsão, mas qual na que é minha o opinião. Se o Léo Pereira não é rápido, qual que é o Não, o Léo Pereira não é rápido. O rápido é o que joga do outro lado, o que veio do Bragantino. O Fabrício Bruno. O único zagueiro rápido é para Fabrício Bruno. Eu acho o Léo Aposta a corrida com o Fabrício Bruno, mas ali, Pascoalzinho, tá bem claro o que o Vitor quer fazer. Ele traz o Ayrton Lucas e o Varela na linha dos 3 zagueiros, traz o Cebolinha e o Matheus França na linha dos 2 volantes e fecha, acabou, e morre ali. E aí fechou o trabalho. Ele tá num dilema para buscar esse equilíbrio.
E às vezes dá certo, às vezes não dá. Manchester City monitora meia do Flamengo e, chapéu, vaza a nação. Fala torcedor flamenguista, já aproveita e deixa seu like para não perder as principais notícias do Mengão. O Mengão está se preparando para a grande final do Campeonato Carioca, que ocorrerá no próximo domingo, 9, às 18 horas contra o Fluminense. Mesmo perdendo por apenas um gol de diferença, o time do Flamengo será o campeão estadual, devido ao resultado do primeiro jogo da final do Cariocão. Recentemente, houve um rumor de que o Arsenal estaria interessado em contratar o meia-atacante Matheus Gonçalves, que joga pelo Flamengo. O jogador tem chamado a atenção e impressionado os torcedores do clube neste início de temporada, sob a liderança do técnico Vitor Pereira. Não perca nenhuma novidade sobre o Mengão. Deixe seu like, estaremos atualizando constantemente com as últimas notícias. No entanto, uma atualização recente trazida pelo jornalista Vene Casagrande revela que outro membro do Big Six da Inglaterra, o Manchester City, também está monitorando Matheus Gonçalves. O time liderado por Guardiola, que já conta com estrelas como Haaland e De Bruyne, tem uma equipe de scout observando o desempenho do meia-atacante. Em um vídeo divulgado em seu canal no YouTube, o repórter que acompanha o Flamengo informou que entrou em contato com os representantes de Matheus Gonçalves e descobriu que, além dos dois clubes ingleses, o Benfica de Portugal e o Ajax da Holanda também estão monitorando o jogador por meio de suas equipes de scout. Portanto, 4 clubes estão demonstrando interesse em Matheus Gonçalves, o jovem jogador do Flamengo. É importante ressaltar que, de acordo com informações divulgadas pelo Bolavip Brasil, a multa rescisória do jogador é de aproximadamente R$550 milhões. Comente abaixo sua opinião sobre o vídeo e deixe um like se gostou.